Muito bem, senhoras e senhores, hoje nós temos a terceira parte do nosso Intel 10900K nesse gabinetão Cosmos aí da Cooler Master. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a finalização da montagem desde o último vídeo, também o desempenho, né, a nossa experiência de uso aí, alguns perrengues que a gente passou fazendo lives em 4K aqui no canal e por fim os benchmarks. Então roda a vinheta e vamos nessa! Se você ainda não assistiu a segunda parte desse projeto aqui, eu recomendo que você assista, porque é lá que a gente fez a montagem desse i9 10900K com essa maravilhosa Maximus 12 Fórmula, essa belíssima placa-mãe aí, no Cosmos C700P da Cooler Master, que é um gabinete altamente personalizável, inclusive com esses RGBs aqui em cima e embaixo, que sincronizam aí diretamente com a placa-mãe. No começo, pareceu um pouco intimidador, né? Um pouco difícil, porque realmente dá para fazer muitas montagens diferentes dentro desse gabinete. Ele é altamente personalizável mesmo. Mas depois que a gente pega o jeito, fica mais fácil aí, né? Como vocês viram lá no vídeo. Então, para começar aqui, eu quero comentar sobre as mudanças que a gente fez depois daquele vídeo. Algumas coisas saíram, trocamos outras e também adicionamos algumas coisas, como por exemplo, os dois SSDs aqui embaixo que vocês estão vendo, são dois SSDs da Team Group de 256 GB para armazenar os projetos de lives, né? Então, é um Delta RGB e o outro é um Delta Max. E aqui em cima nós temos dois HDs, são dois Barracudas da Seagate, um deles é de 10 TB e o outro é de 8 TB. Esses HDs responsáveis por armazenar materiais brutos das gravações aqui do Loop Infinito, né? A gente colocou nessa posição aqui para poder ver o que tem na máquina, né? Na verdade, até caberia mais coisa. A gente podia colocar, por exemplo, mais dois HDs aqui embaixo, né? Embaixo dessa tampa aqui, dessa cobertura, ou até mesmo SSDs ou drives de 2,5 atrás da placa-mãe, né? Aqui na traseira do gabinete. E com isso, sobrou algumas partes aí do gabinete, né? Então, essas prateleirinhas, digamos assim, né? Para colocar os HDs, os SSDs, a prateleirinha para colocar, por exemplo, um drive ótico, né? Um leitor de Blu-ray, gravador, etc. E uma outra coisa que saiu foi a GeForce RTX 2080, a Founders Edition. Nós acabamos trocando ela por uma RTX 3070, também conhecida como 2080 Ti. Agora é assim, né? Esse foi um upgrade necessário para dar conta das lives em 4K, que daqui a pouco eu conto para vocês um pouco melhor. E outra coisa que a gente trocou foi aquela plaquinha Thunderbolt, né? Essa placa-mãe vinha com a plaquinha da Asus com 4 saídas Thunderbolt, mas nós não estávamos usando e estávamos precisando da PCI Express ali embaixo, né? Então foi trocada por uma placa de captura da Blackmagic, que traz aí 4 entradas de vídeo até 4K 60. E nós conseguimos também esse acessório que ficou faltando na montagem, né? O Cooling Bracket, que é uma moldura para você colocar os coolers, né? É um padrão aí nesses gabinetes mais topo de linha aí da Cooler Master. E aí com esse acessório nós conseguimos colocar aqui embaixo, né? A gente fez a montagem, né? Colocamos 3 coolers que já vieram com esse gabinete nessa moldura e colocamos aqui embaixo. Então agora nós temos um fluxo de ar muito legal, que o ar vem por baixo e aqui pela frente e ele sai pelo exaustor aqui do radiador de 360mm com push-pull e também por um outro exaustor aqui do lado que passa boa parte do tempo desligado, porque tá tudo otimizado nessa máquina. E assim, tem 13 coolers aqui, não precisa de tudo isso, foi um exagero, mas vocês vão ver o efeito que dá na hora do desempenho e também do overclock. E sobre a montagem é isso, eu acho que eu nunca montei um PC com tantos coolers como o C700P permite, né? Eu contei ao todo 13 coolers. Nós temos 6 aqui no radiador, um exaustor, 3 aqui na frente, 3 embaixo, sem contar os da GPU e os dos BRMs da placa-mãe, né? Deve dar uns 15, 16, 18, quase 20 coolers. Eita! Tem RGB pra todo lado, que deve ser bem desafiador de configurar tudo de uma forma uniforme. Eu não sei porque a gente acabou não tentando, nós deixamos só no modo arco-íris aí, mas tudo que tá aí sincroniza, incluindo o próprio gabinete, com o software da placa-mãe, né? O Aura. O que a gente precisou usar bastante foi alguns desses extensores aqui da própria Cooler Master, né? São extensores, basicamente é um hub RGB, né? Então você liga uma ponta na placa-mãe e puxa aí 3 outras pontas que podem ser ligadas nos coolers, né? Dependendo aí do seu setup, né? Da sua configuração. Então isso ajudou bastante porque
tem muito cooler para todo lado, né? Então eles estão meio distantes uns dos outros e para ligar tudo isso num lugar só ficou meio difícil. A gente precisou usar esses extensores aqui. E usamos também aqui no conector ATX da placa-mãe esse adaptador 90 graus, que é muito legal para o fio não ficar fazendo um U e desgastar, né, o fio da fonte. Então ele já desce em 90 graus ali direto e já vai ali para trás da placa-mãe entrando no gabinete. E por falar em conectores da fonte, a gente também resolveu que estava faltando um conector ali da CPU na placa-mãe, que ela usa 2 conectores aí de 8 pinos. Então tava faltando um, mas a gente pegou um cabo a mais também e tá aí algo essencial para quando você vai fazer um overclock mais agressivo, né? E você precisa de mais alimentação aí pro processador. Tem uma coisa importante que eu não posso esquecer, que tava meio escondido aqui. Ó que bacana essa personalização aqui, ó. Embaixo das mangueiras do water cooler, nós temos a telinha OLED aí da Maximus 12 Extreme, que você pode personalizar com uma animação. Na verdade, isso aí nada mais é do que um GIF, né? Numa resolução que a placa aceita, monocromático. Então você pode criar uma animaçãozinha e personalizar ali. É bacana, é legal para mostrar, mas é claro que é muito mais útil você ter uma informação, né? Como, por exemplo, a temperatura aí da CPU, que é o que a gente costuma deixar. Vamos fechar a geladeira aqui agora e vamos falar um pouco sobre a nossa experiência de uso. Obviamente, nós temos aqui um PC topo de linha para games e também produtividade. Então, nós testamos aí com edição de vídeo do dia a dia. Se saiu muito bem, daqui a pouco eu mostro alguns resultados aí de benchmarks e números para vocês. Mas o uso principal dessa máquina com a RTX 2080 foi para as nossas lives, né? O loop ao vivo, que até a montagem dessa máquina a gente estava trabalhando com 4 câmeras Full HD. Quando a gente colocou esse setup nessa máquina foi, de boa. Tava usando 20, 30% de todo o desempenho que ela tem a oferecer, né? Tanto CPU quanto GPU. Full HD tava indo numa boa, 4 câmeras Full HD. Aí as nossas placas de captura estavam dando uns paus, a gente falou, não, vamos fazer um upgrade então para uma placa que capture 4K, né? Inclusive foi essa daqui, ó. A menina tá aqui. Que é a Decklink Quad HDMI Recorder da Blackmagic. É uma placa de captura que traz aí 4 entradas HDMI e captura até 4K 60. E foi uma hora que a gente mudou a qualidade da live. Então a gente tinha 4 câmeras, 5 se considerar de bastidores, né? Tinha 5 câmeras Full HD. De repente nós mudamos para 4 câmeras 4K, mais 2 Full HD, mais uma Full HD ali de bastidores. Então 4 4K e 3 Full HD. Isso, só as 4K, você não multiplica por 2 o que você precisa, você multiplica por 4. Então 4K é 4 Full HD. Então basicamente aumentou a resolução aí das câmeras todas, da gestão das câmeras, 16 vezes. Mais as outras câmeras que entrou em cima. Então aí a máquina fez o quê? Essa RTX aqui, fez o quê? Fez... A treta é a seguinte, a gente manda 2 sinais de vídeo, são 2 lives transmitidas pela mesma máquina. Uma em 4K pro YouTube e a outra 1080 pra Twitch. Até então era 2080, né? Aí a gente começou a fazer a 4K pro YouTube. Com a RTX 2080 a gente conseguia gerenciar bem o projeto ali no VMix, todos os sinais de câmera e tudo mais, mas apertou Stream, né? Ligou o transcoding, o processamento em tempo real do vídeo em 4K e em 1080, mandando pro YouTube e pra Twitch, aí o negócio não aguentava. Se fosse tudo 1080, só a CPU ia aguentar numa boa, mas em 4K pede muito mais do que essa CPU aqui, por exemplo, consegue oferecer. Mesmo com tudo que o i9 10900K tem a oferecer, ainda é pedir demais esse tipo de processamento gráfico de uma CPU. E aí que entra as NVIDIAs com os Core CUDA, por exemplo, aí, para ajudar no processamento por meio do codec NVENC, codec de vídeo NVENC. Então é assim que a gente transmite as lives. Trocando da 2080 para 2080 Ti, ficou assim, no limite. E aí a gente consegue fazer as lives em 4K 30, mas a gente ainda não consegue transmitir dessa máquina, porque o software de acesso remoto, ele consome muitos recursos. Então, se for uma operação presencial, dá para fazer tudo, mas tendo que acessar remoto, aí essa máquina que só gerencia essa história toda, e uma outra máquina, aí sim com essa 2080, ela empurra esse sinal, ela capta aqui por meio da rede o sinal e manda lá pro YouTube e pra Twitch, é assim que a gente tem feito as lives. Então, tem sido uma experiência muito louca, né? E uma outra coisa que pode estar limitando aqui, no caso a 2080 Ti, não aconteceu com a 2080, mas pode estar limitando aqui a 2080 Ti, é a limitação das lanes de PCI Express, porque nós temos 16 lanes PCI Express que representam basicamente a banda, né, que a gente tem de dados aí entre a placa-mãe e a placa de vídeo, né, ou qualquer outra coisa conectada aí no PCI Express. No momento que a gente ligou a placa da Blackmagic de captura,
dividiu 8x para cada, então caiu pela metade aqui poder de processamento aí. Não é o poder de processamento, é a largura de banda da RTX 2080 Ti. Então isso pode estar impactando, a gente não tem certeza. A questão é que essa é uma placa-mãe feita para o mundo gamer. Aí a gente teria que pegar uma placa-mãe que já transcende um pouco isso, vai para categoria mais workstation e oferece mais lanes para o PCI Express, né? Que a gente vai fazer isso com o Threadripper, que aí tem lanes de sobra, que é o próximo projeto que a gente vai testar. A gente vai buscar o PC dos sonhos do Adrena. Um sonho meu, né? Chegou a hora então que vocês estavam aguardando, a hora da gente falar sobre desempenho, sobre consumo de energia, sobre temperatura, mostrar também alguns benchmarks, o resultado aí do nosso projeto. Então, deixa eu pegar um monitor aqui para mostrar para vocês como é que está a configuração da máquina. Vamos então relembrar as configurações aqui dessa máquina, né? Então nós temos um i9 10900K, uma velocidade base aí de 3.7 GHz, apesar de que eu estou com o HW Monitor aqui do lado, dando uma olhadinha que quase todos os núcleos estão aí em 5 GHz, mas lembrando também que estamos em standby, né? A temperatura tá ok, isso pode variar aí durante o uso. São 10 núcleos, 20 threads no total. Até o gerenciador aqui está mostrando 5,02 GHz também, então vamos ver o quanto a gente alcança daqui a pouco. A memória DDR4 aí 16 GB, a gente manteve apenas 16 porque para o streaming que a gente está fazendo não está consumindo muita memória, então beleza, deixamos 16. Quando precisa a gente coloca mais, então teve um trabalho aí que a gente tem que fazer um vídeo em 8K, renderizamos um vídeo em 8K, só o editor de vídeo puxou 32 GB de RAM, só ele. Então a gente teve que pôr mais 2 pentes aí, né? Mais 32. Depois desse render também a gente tirou, então é uma coisa que a gente vai variando aí. Agora, a velocidade veio bem baixa, veio 2.400 MHz. Então isso é uma coisa que você montou, tá 2.400. Intel suporta aí, com a garantia e tudo mais, até 2.966, se não me engano. Então dá para subir isso numa boa. Mais que isso, tecnicamente está violando a garantia, que a gente vai fazer daqui a pouco para testar o overclock, né? Vamos ver o que a gente consegue. Nós temos também os armazenamentos, como eu comentei com vocês. Nós temos 2 SSDs NVMe, 2 SSDs SATA e os 2 HDs aí para ter uns pouco mais de 20 TB aí de armazenamento para o material bruto dos vídeos e tudo mais. Wi-Fi, Wi-Fi 6 e a GPU, a RTX 2080 Ti da Asus. Então essa é a configuração que nós temos aqui e agora vamos rodar alguns benchmarks para pegar alguns resultados. Benchmarks rodados antes do overclock, né, na configuração nativa aí do processador, das memórias, etc. E vamos dar uma olhadinha nos resultados comparando com o i9 9900K, que é o antecessor, né, a geração passada desse chip aqui, que a gente testou naquela super máquina da Asus, foi o primeiro vídeo de PC que a gente fez esse ano aqui no canal. E vamos comparar também com o meu PC, o 3900X, então olha aí os resultados. Como já era de se esperar, o 10.900K supera o 9.900K em todos os benchmarks que rodamos, com um desempenho geral em torno de 10 a 15% superior. E em testes que usam apenas um único núcleo, ele lidera, como o melhor processador hoje para single core no mercado. Mas nos testes multicores, que usam muitos núcleos, aí ele ainda perde para o Ryzen 9 3900X. E sobre a GPU, o que mais importa pra gente é que a RTX 2080 Ti conseguiu segurar 2 transcodings de vídeo ao mesmo tempo nas nossas lives, ou seja, 2 transmissões no mesmo computador. Usando o codec da NVIDIA, o NVENC, a gente conseguiu transmitir para o YouTube em 4K a 30 megabits e ao mesmo tempo para a Twitch em 1080p Full HD com 6 megabits. E isso a RTX 2080 convencional não deu conta. Agora, para o nosso uso aqui no Loop Infinito, os jogos nunca foram um ponto muito importante, mas é claro que essa configuração aqui não deixou nada a desejar. O i9 10900K é hoje tecnicamente o melhor processador aí para jogar. Em Full HD, esse PC roda tudo no máximo, sem nenhuma dificuldade e com quadros por segundo de sobra. E a RTX 2080 Ti é uma GPU da geração passada, mas muito capaz de rodar jogos em 4K. Com 57 FPS no Metro Exodus, 86 FPS no Shadow of the Tomb Raider e mais de 200 FPS no CSGO. E se você quiser ver outros resultados dessa GPU, tem também o vídeo da RTX 3080. Lá a gente fez um comparativo com essa 2080 Ti e até que ela segurou muito bem essa onda dos jogos em 4K.
E além dos testes de live, aqui vai um teste de render de vídeo, no caso o Loopcast 279, sem efeitos, apenas um corte aí de material bruto em 1080p e também 4K, comparando com o meu PC, que é um Ryzen 9 3900X com uma RTX 2060. Nesse teste a gente ainda usou o 10900K com RTX 2080. E nos renders que a gente usa a GPU com o codec NVENC, fica clara a vantagem da 2080 sobre a 2060. Mas nos testes de CPU, olha só que curioso, o 10900K ganhou em 1080p, com quase 2 minutos aí de vantagem, mas perdeu com 6 minutos de diferença em 4K usando apenas a CPU. É aquela história, aqui a Intel ainda leva vantagem no single core, mas quando a gente fala de tarefas que usam muitos núcleos, a AMD sai ganhando. E com relação à temperatura e consumo de energia, bom, no HW Monitor, agora, né, que ele está em standby, a gente tem uma média aí de 42 graus Celsius, né, em standby. O mínimo registrado aqui foi, em alguns núcleos, 34 graus, mas vamos ter aí uma média de 35 graus entre os núcleos. E o máximo, o pico que alcançou aqui foi 94, 95 graus, o que é uma temperatura bem alta, mas isso foi o pico, né? No geral, a temperatura ela se manteve numa média aí de 75 a 80 graus. Enquanto isso, a GPU, a RTX 2080 Ti, registrou um pico, né? Uma temperatura máxima aí de 67 graus, então tá super resfriada, tá excelente aí. O mínimo registrado foi 28 graus, em média em standby fica em 30 graus, ou seja, as temperaturas aqui dessa máquina estão, ó, uma maravilha, que é o que você espera, né, com quase 20 coolers dentro dela, girando aí e resfriando a canção. Inclusive com a configuração no silencioso, no Fan Expert da ASUS, né, que é parte dos softwares aí da placa-mãe da ASUS. Quando você coloca no silencioso, ele otimiza todos os coolers, então em standby, 2 aqui ficam parados, ó, não estão girando, ó, não tá girando nada. O exaustor também não, então 3 ficam sem girar, porque ele entende que já tem muita circulação de ar, né? Ele testa cada um individualmente e vê qual que não precisa. E aí você tem uma operação mais silenciosa, né? Então, não fez tanto barulho quanto eu esperava essa máquina. Na verdade, essa é a ideia, né? Quanto mais coolers você tem, não necessariamente maior o fluxo de ar, mas menos barulho para movimentar a mesma quantidade de ar e ter o mesmo resultado de resfriamento. Então, no geral, é mais silencioso do que parece. E com relação ao consumo de energia, em standby a gente teve aí 130 watts em média de consumo, né? 133 mais especificamente, se manteve muito estável aí nessa faixa, em standby, sem fazer nada, só computador ligado. Agora, no talo ali na hora do benchmark, quase chegou em 500 watts, ficou ali na média de 480, 490, a gente não veio encostar nenhuma vez em 500, né, durante os testes, mas se colocar mais alguma coisinha aqui dentro, com certeza passa. Então tá aí, esses são os resultados aí de consumo dessa máquina. Bom, vocês viram um pouquinho do benchmark, temperatura, consumo. Agora é hora de testar o overclock, afinal, você não enche uma máquina de coolers assim, né, monta um water cooler com push-pull com 6 coolers aqui, que é possivelmente esse water cooler aqui, o ML360P da Cooler Master, é uma das melhores soluções que você compra pronto, né, no produto pronto. Afinal, o radiador aí de 360mm com push-pull não é fraco. Acima disso, dá as coisas mais loucas, né? Tipo fazer um custom loop ou tacar um nitrogênio líquido aí para melhorar o overclock. Mas é uma outra viagem. E eu vou deixar essa parte do vídeo para alguém que tem um conhecimento bem mais técnico do que eu. Nosso querido Gustavo Tejada, que vai tocar... Aquele que fez os testes aí do overclock, ele que manja. Eu tava com medo de explodir esse bagulho aí. Eu falei, pode mexer que eu tô enferrujado. Então, por favor, Tejada, a bancada é sua. Olá, então vamos falar de overclock, né? E, primeiramente, o que você precisa ter para fazer um overclock legal no seu computador? Processadores, no caso da Intel, série K para cima, uma placa-mãe mais parruda, né, com um VRM que consiga entregar a regulagem de tensão mais precisa para o seu processador, uma fonte com um pouco mais de capacidade, né, porque, afinal de contas, você vai estar entregando mais energia para o sistema. É basicamente isso, né? Um sistema de resfriamento que dê conta dessa parada toda, né? Porque ele vai esquentar. Eu vou te falar, ele vai esquentar. E um pouco de conhecimento, que eu vou tentar passar para vocês agora. Vamos lá? E agora que a gente já tá aqui na BIOS, o que é um overclock, né? Na verdade, o overclock, ele é você tentar fazer o processador funcionar com mais velocidade do que ele foi feito, ou do que a especificação da Intel ou da AMD te fala. Ali você vai estar forçando um pouquinho.
E esse processo, ele é um balanço, né? Ele é você tá sempre tentando procurar o máximo de desempenho com o máximo ali do que o hardware te entrega. Então, se você já ouviu falar no termo Silicon Lottery, nem todo processador é feito igual. Então, a gente pode ter um processador aqui que pega um overclock bem legal, bem decente, ou a gente pode ter um processador ali que vai ficar na média, que não vai dar um overclock bem legal. E aí você vai ter que ir balanceando os parâmetros aqui da BIOS para conseguir o máximo de desempenho para esse chip específico aqui. Então vamos lá. Então aqui no Extreme Tweaker, a primeira coisa é nesse menuzinho aqui AI, Overclock Tuner, a gente vai ativar o XMP2, que é um overclock automático da memória, né? O fabricante, quando ele te vende memória, ele fala assim, essa memória aqui pode operar até tal especificação. No caso das nossas T-Force aqui da Team Group, XMP, o valor padrão é 3597 MHz para esse kit de memória. Então você vai ver que nesse quesito a gente já vai ganhar bastante desempenho. Eu não vou entrar muito mais no overclock de memória, porque não é o propósito desse vídeo aqui. Aqui a gente vai fazer o overclock da CPU. E além disso, o overclock de memória é bem complicado, principalmente a parte de timings secundários, terciários. É muito difícil. Vai um vídeo todo só para explicar isso. Vou querer, hein? Terá? Bom, então falando de processador, existem dois parâmetros principais que vão determinar a frequência do processador. Uma delas é a frequência base do sistema. O que é? É basicamente um clock que a placa-mãe inteira usa para distribuir entre seus componentes. Processador, PCI Express, memória. A gente não costuma mexer muito nisso daqui não, porque pode dar muito problema de compatibilidade, principalmente se você tiver muitos cards PCI Express. No nosso caso aqui, como a gente tem a Blackmagic, eu não vou nem encostar. Mas você pode aumentar a frequência base para ajudar no overclock. Eu não vou mexer, eu vou mexer só no segundo parâmetro, que é o multiplicador. No caso dessa BIOS aqui, ele fica aqui embaixo no Core Ratio. Eu vou tirar de alto e vou colocar para ele sync ao cores. O que isso vai fazer? Ele vai falar assim, Intel, você quer que o núcleo 1 trabalhe 5 GB, o núcleo 2 trabalha um pouquinho menos 4.9, depois lá para o núcleo 5 ele tá 3.8. Não, você não vai fazer isso. Você vai fazer com que todos os cores sejam travados à frequência que eu vou querer colocar aqui na BIOS. Aí aqui, no próximo menu, a gente tem qual que vai ser esse multiplicador. Como eu já tinha feito um overclockzinho nele, eu sei que ele consegue segurar 5.1 GHz em todos os cores. Então eu já vou colocar esse limite aqui. E vocês, quando estiverem fazendo os seus, vocês podem ir incrementando de 1 em 1 ou de 2 em 2 até o sistema ficar instável. Na hora que vocês perceberem que o sistema ficou instável, dá uma baixadinha e tá da hora. Um outro parâmetro bem legal de mexer é esse daqui, ó. AVX Instruction Core Ratio Negative Offset. O que é isso? Quando ele detecta que o processador está fazendo um workload de AVX, que é uma instrução específica do processador que geralmente demanda um pouco mais, ele pode escolher dar uma baixada no clock para não esquentar tanto e não dar muitos problemas, né? No caso de um cooler mais básico e tal. Como aqui a gente tem um water cooler bem parrudão, eu vou setar esse parâmetro aqui para 0. Ou seja, não mexe no clock se você detectar uma instrução AVX. Essa placa da ASUS tem outro recurso bem interessante, que é esse ASUS Multicore Enhancement. O que ele faz? Você pode escolher. Se você quer deixar a BIOS otimizar os overclocks aqui, a parte de power delivery principalmente, né? O quanto de energia que você vai dar para o processador. Mas ele tem uma opção aqui que, quando eu ativo ela ignora todos os padrões da Intel e ela vai dar uma otimizada na parte de corrente e para manter ali a performance máxima do processador. Então vamos lá, próximo parâmetro aqui, a tensão da CPU. Lembra que eu falei que é uma balança? Então a gente aumentou o clock da CPU, a gente precisa de mais tensão para ele conseguir manter esse clock. O processador vai consumir um pouco mais de energia, né? Então vamos lá. Então aqui a gente vai primeiro setar para um valor manual. E esse valor manual a gente vai colocar 1.3 volts, que a gente pode começar como baseline nele, e se o sistema ficar instável, a gente vai aumentando esse valor aqui até ele conseguir segurar o overclock de uma maneira estável. Lembrando que
Não é legal você passar de 1.4, 1.45 volts, porque senão a degradação da CPU começa a ficar muito evidente. Não vai durar aí nem 2 anos, 3 anos. O próximo parâmetrozinho aqui da RAM Voltage, vocês podem ver que ele já está setado. Ele setou quando eu mudei o padrão para XMP, padrão da memória lá em cima para XMP2. E aqui tem outras tensões do sistema que não são importantes pra gente agora, porque a gente não tá mexendo nessa parte do processador, a gente tá fazendo só o overclock dos cores. Alguns outros parâmetros legais de mexer é aqui na parte de VRM, que é a parte da placa-mãe que entrega a energia para o processador. Então aqui no caso da ASUS eu tenho bastante opção, vou mostrar para vocês aqui, no Digi Plus VRM, que aqui nesse menu tem algumas opções, por exemplo, você aumentar a responsividade da entrega de energia para o processador. Então, em vez dele ficar lagado, né, vamos supor que o processador pede energia, o VRM demora um pouquinho para colocar, a ASUS tem algumas opções que regulam isso meio que instantaneamente. Então uma das opções aqui é esse CPU Power Phase Control, que a gente pode colocar como Extreme, ou até mesmo Power Phase Response, que é a opção da ASUS que faz exatamente aquilo que eu te falei. Ele entrega a energia instantaneamente para o processador quando ele precisa. Então, basicamente o que a gente precisa mudar para um overclock básico de CPU são esses parâmetros. Agora vem a parte interessante. Será que vai funcionar? Salvar. Ok. Caraca, quanta coisa! Vamos ver se vai botar. Vocês acabaram de ver aqui um dos sinais de que o overclock não funcionou. Ele entrou no Windows e automaticamente reiniciou. Sem tela azul, sem nada, ele simplesmente reiniciou. Então tem algumas coisas que a gente pode mudar aqui para tentar fazer funcionar. Uma delas é aumentar a tensão do processador, que eu vou tentar fazer agora. Uma das coisas mais legais dessas placas de overclock é que você tem um LEDzinho ali que te dá um código de erro quando acontece alguma coisa. Aí o que você faz? RTFM. Start of Setup. Acho que não funcionou, hein, o overclock. Vamos desconectar, vamos desligar e ligar de novo. Duas horas depois... Então tá aí. Depois de fuçar um pouquinho mais na BIOS, temos os resultados aí do overclock. No Time Spy, por exemplo, a gente foi para 14.423, um ganho de 22% em cima do PC sem overclock. Já no Geekbench, no single core, a gente teve o resultado de 1.447, ou 5% a mais de performance, e 11.417, um ganho de 21% em cima do PC sem overclock. Já no Cinebench, o resultado foi bem parecido com o Time Spy. No multicore, a gente teve 6.690 pontos, um ganho aí de 23%, e no single core, 6% de ganho de desempenho aí. Ah, uma coisa, alguns cores conseguiram chegar a 100 graus, mas isso não é um problema porque, o watercooler segurou, e 2, a placa-mãe tem alguns recursos de segurança para não deixar o processador explodir. Quando chega em 100 graus, ele simplesmente reduz o clock automaticamente para segurar a temperatura aí, e ele vai fazendo essa regulagem conforme for preciso. Ah, e é claro, consumo de energia. Durante os benchmarks aí, o sistema passou de 550 watts, mas a fonte segurou de boa. Ela é bem potente. Ah, inclusive isso é importante, se sua fonte não tiver um pouquinho de sobra aí para fazer o overclock, nem tenta que vai dar ruim. Então tá aí, vocês viram aqui os ganhos de desempenho que a gente conseguiu. O resultado de algumas horinhas aí, pelo menos umas 5 ou 6 horas. Inclusive eu tenho aqui, ó, a minha colinha de um outro dia que eu fiquei aqui mexendo nessas coisas. É bem complexo. Dá pra melhorar? Óbvio que dá pra melhorar. Mas um ganho desse de graça, cara, só de mudar algumas opçõezinhas lá na BIOS, tá bom, tá? E eu acho que é isso, galera. O Will tá por aí. Tá ótimo! Então a gente vai tentar fazer outros vídeos desse daqui. E eu acho que eu vou ficar por aqui. Deixa seu comentário aí. E o Will vai retomar o vídeo. Tchau! Caraca, foi embora mesmo, olha. Deu uma de Kenji aqui, entrou no cano.
Caraca, vocês viram, né, que o negócio é técnico mesmo e mais avançado. Eu ainda tenho que mostrar pra vocês aquele overclock com inteligência artificial e comparar com esse do Tejada, mas eu acho que isso vai ficar pra outro vídeo. Por enquanto, deu pra ver aí um pouco do resultado, né, do desempenho. Então a gente falou nesse vídeo da finalização da montagem, rodamos alguns benchmarks também, alguns testes. E o que dá pra fazer com esse PC? Bom, hoje a gente consegue trabalhar com lives em 4K. Até o momento a gente ainda precisa de uma outra máquina, mas calma, galera, calma, ó. Porque o próximo PC que a gente vai montar começa a chegar no nível Workstation. E aí nós temos aqui, ó, olha só, eita, deixa eu tirar com cuidado aqui, ó. Que negócio é bruto. Pera aí, caraca, olha lá. Um Threadripper com uma placa-mãe Zenith da Asus. Esse daqui é o 3970X. Então já traz um desempenho muito legal com mais lanes PCI Express pra gente testar e tudo mais. Esse é um spoiler aqui do próximo vídeo, próximo PC que a gente vai montar aqui no Loop Infinito. Mas vai ter mais coisa também, vai ter umas coisinhas mais baratas também pra gente... E não tá fácil pra ninguém. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, clica no gostei, dê o seu joinha, comenta aí também, comenta se você gostou da participação de Gustavo Tejada falando sobre overclock. Eu quero overclock sobre GPU. Comenta aí o que você acha que ele deve fazer aqui nos vídeos dele, que vai ter vídeo dele aqui também no canal pra me ajudar aí a cobrir esse mundo do hardware. E é só, eu vou ficando por aqui. Valeu, galera, e até a próxima! Bora fazer live.